Louvado seja o santo nome do Senhor. Estamos chegando ao fim do estudo da carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. E o Senhor tem falado ao nosso coração semana passada, sábado, domingo, hoje novamente na abertura do culto. O Senhor tem nos trazido à tona a necessidade de compreendermos o papel central das Escrituras no meio da igreja. Se você não teve a oportunidade de estar conosco semana passada, os sermões estão todos gravados no canal do YouTube da nossa igreja. Eu quero encorajar a cada um de vocês a ir lá, a dar um play, a assistir novamente a pregação. Deixe que a palavra de Deus entre pelos ouvidos e encontre um lugar em teu coração. A palavra de Deus vai aquecer o teu coração. Às vezes nós pensamos que o que Deus tem que fazer, Deus tem que vir, Ele tem que mudar as circunstâncias, então meu coração será aquecido. Não. Então eu serei transformado. Não. Deus quer mudar o coração do homem, a mente do homem, para que nós possamos experimentar verdadeiramente a transformação, a metamorfose que sofremos em Cristo Jesus. Uma palavra de Deus nos diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, que as coisas velhas passaram. Aquela pessoa que você era, meu irmão, você não é mais. Mas, pastor, às vezes eu luto contra as mesmas coisas, as paixões do teu corpo. Escute bem, o corpo humano que a tua alma habita, é um corpo sujeito a todas as paixões pecaminosas que você possa imaginar. E é por isso que nós nos esforçamos, não para fazer o que eu penso, o que você pensa que é correto. Porque se é uma questão de opinião, cada um tem a sua. E não existe nenhuma verdade objetiva. Todas as verdades são objetivas e todos os caminhos levam para Roma, mas nós sabemos que isso não é verdade. Alguma vez você subiu no trem errado e teve que descer desesperado com uma mala de 10 quilos, correr aquelas escadas infinitas do Shinkansen? Eu não sei quem teve aquela maravilhosa ideia. São 150 metros de profundidade, não sei. E subir com cãibra nas pernas. Se você subir no trem errado, você vai para a direção errada. Não todos os caminhos levam ao mesmo destino. E como é que nós viveremos da maneira que o Senhor nos criou em Cristo Jesus para viver? Lâmpada é aos meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não tem que andar na escuridão. Você não tem que depender das tuas próprias opiniões. Você tem a palavra de Deus. Como limpará o jovem o seu caminho? Com força de vontade. Com pensamentos positivos? Não. Guardando a tua palavra em seu coração, diz o salmista. E nós chegamos talvez ao pináculo, a parte final. Estas são as últimas palavras inspiradas por Deus, registradas pelo apóstolo Paulo. Nós estamos chegando aos últimos dias de vida do apóstolo. Essas são as últimas linhas às quais nós temos acesso historicamente. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Vamos ler esses 5 versículos. Eu sei que o versículo é projetado aqui à frente, mas eu quero te encorajar a não perder o costume de manusear a tua Bíblia. Paulo abre o capítulo 4 dizendo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu
o exorto solenemente. Versículo 2, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Versículo 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 5, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A sensação que eu tenho quando eu vou lendo essas últimas palavras é que Paulo sabe que o tempo acabou e ele está tentando injetar, comprimir, apertar todas as ideias possíveis, recapitulando tudo que ele já viveu, tudo que ele já falou para Timóteo ao longo de 20 anos de companhia. Por isso que não tem nem como a gente tentar lidar com mais do que 5 versículos aqui. Paulo sabe que o final da sua vida terrenal chegou ao fim. Veja 2 Timóteo 4,6, o que Paulo diz. 2 Timóteo 4,6. Paulo diz, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo havia visto o anjo do Senhor, o próprio Deus, lhe abrir as portas das prisões. Paulo havia sido livrado muitas vezes, mas desta vez ele tem uma convicção diferente. E não se iluda, não pense, tadinho de Paulo, apesar de todo o sofrimento, Paulo diz aos cristãos em Éfeso, eu quero que vocês saibam que o que eu mais quero é estar com Cristo. Mas eu opto ficar aqui por amor a vocês, é necessário que esteja, diz Paulo, mas o que eu quero? Então eu fico dividido, diz Paulo. Eu sei o que me espera do outro lado, eu sei, isso que vocês estão cantando, eu sei. Paulo não tinha uma suspeita do céu, ele não tinha uma suspeita da vida eterna, ele tinha certeza absoluta de que aquilo que Deus havia lhe prometido estava garantido em Cristo Jesus. E uma oferta de bebida, talvez você queira saber, tenha curiosidade, Paulo refere-se a algo que é mencionado lá em Números, no capítulo 28, você não precisa nem abrir a sua Bíblia, Números 28, 8, quando Deus está instruindo a Israel como realizar certos holocaustos, havia um holocausto onde você precisava colocar o cordeiro. Então, o cordeiro era queimado, mas você derramava uma bebida fermentada por cima do holocausto. Olha que interessante, igreja. Quando o fogo queimava aquele holocausto, o primeiro que desaparecia era aquela bebida fermentada. Ela se evaporava e a única coisa que permanecia era o aroma daquela bebida derramada. Você percebe um pouquinho o que está acontecendo aqui? Uma bebida derramada sobre um holocausto. A bebida se evapora, o aroma permanece, mas não tem rastro nenhum de que aqui houve outra coisa. Paulo está dizendo, eu vou desaparecer, eu vou sumir. Chegou o meu fim. O aroma de Cristo permanece. Eu não quero glória, não me interessa. Ele não diz para Timóteo, guarda a minha honra, fala bem de mim para todo mundo. Quando eu for embora, conta a minha história para todos, faça uma estátua, grave, cante canções sobre mim. Ele diz, pregue a palavra, Timóteo. Ciente da sua partida, a instrução final que Paulo faz, a última exortação de Paulo a Timóteo, feita de maneira solene. E você vai entender por que ele usa essa palavra. Ele está criando um cenário parecido com um cenário de um tribunal. A palavra que ele usa para dizer, eu te exorto solenemente,
A palavra diamartiromai, que significa testemunhar na frente de um júri. Era uma palavra utilizada no âmbito legal, o âmbito jurídico, diante de um juiz. Por isso que ele usa o advérbio solenemente. Ele não está dizendo, ô Timóteo, eu sugiro. Ele não está dizendo, Timóteo, eu recomendo. Se você está comigo, diga amém. A ideia que Paulo dá é um testemunho solene a Timóteo, um testemunho de que Timóteo precisa prestar atenção se ele quiser ser um pastor piedoso conforme os padrões de Deus. E já que o cenário é o cenário de um júri, já que a exortação é feita de maneira solene, como seria feita de um júri, estas são as testemunhas a quem Paulo cita. Ele diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os mortos e os vivos, e pela manifestação do seu reino, diante de todas estas coisas, eu te exorto solenemente. Eu garanto a vocês que seria muito mais leve uma exortação. Olha, eu vou te exortar na presença do líder, eu vou te exortar, olha, eu sou teu. Mas quando ele coloca Deus, o Cristo, que há de julgar vivos e mortos, e o reino, Paulo deixa evidente o quão sério este assunto é. Eu imagino Timóteo lendo estas palavras. Eu imagino Timóteo lendo o susto que ele deve ter levado. Esta não é uma frase que Paulo usaria cotidianamente ou de maneira liviana. Amados, se a circunstância para Paulo era uma circunstância tenebrosa, preso. Esses dias eu estava conversando com alguém que viu um documentário, acho que foi o irmão Edson, que estava assistindo um documentário sobre Mamertine, foi isso mesmo? Onde o apóstolo Paulo e provavelmente o apóstolo Pedro teriam sido aprisionados. Era uma prisão úmida, uma prisão conhecida por uma razão simples. Você não sairia vivo daquele lugar. Ou você saía um cadáver, ou você saía leproso. Mas você não sairia a pessoa que entrou. O único lugar de contato com o mundo exterior era um buraco no teto, por onde eram jogados os presos, e às vezes alguma coisa que algum parente pudesse trazer. Mas Paulo sabia que tudo aquilo que se vê não é eterno, que existe uma realidade espiritual por trás das coisas que se veem. E nós temos a tendência de ver o que está diante dos nossos olhos e ignorar tudo que é espiritual e está por trás. Temos a tendência, e é tão assim que facilmente nos irritamos com a pessoa que está na nossa frente, porque é ela que nós vemos. Mas não entendemos que há toda uma realidade espiritual trabalhando para que você ou as pessoas envolvidas sejam desanimadas, sejam enfraquecidas. E ciente dessa realidade, Paulo diz pela manifestação do seu reino. Sabe o que ele está dizendo? Eu creio até o último momento da minha vida que tu vais voltar, Jesus. Esta é a convicção com a qual Paulo vai partir para a eternidade. Eu creio que tu voltarás. Eu creio no teu reino. Há mais de 30 anos de ministério. E Paulo sempre mencionava o retorno de Jesus. Agora, estas palavras são convicções profundas no coração dele. Pregue a palavra.
Pregue a palavra, Timóteo, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. É incrível o quanto Paulo vai enfatizar a importância da palavra de Deus somente nessa carta. São 36 referências às Escrituras. Pelo menos 17 vezes, Paulo faz citação, uma advertência em relação a ensinamentos, ensinos falsos. Então você percebe que o tema que ele está tratando aqui, não é a biografia dele, não é a vida dele, ele não está tratando sobre as coisas circunstanciais de Timóteo, não que ele não as aborde. A preocupação de Paulo é com a importância e a centralidade da palavra de Deus na igreja de Cristo Jesus. A sua ênfase constante me dá evidência de que é isso que Paulo tinha no coração. Veja comigo, vamos rapidamente. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Paulo diz, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. O modelo da sã doutrina. E quem esteve, quando nós lidamos com o capítulo 1 de 2 Timóteo, eu disse, se existe uma sã doutrina, é porque existe uma doutrina doente e corrompida. E eu também disse a vocês, que eu aprendi no tempo em que a minha esposa trabalhou no banco, uma pessoa curiosa como eu, fazia muitas perguntas, e eu queria saber como é que eles conseguiam detectar o dinheiro falso com tanta facilidade. Seria impossível você sair manuseando todas as notas falsas que existem pelo mundo, mas não é assim que se treina. Para saber diferenciar o que é falso, você precisa ter intimidade com o que é verdadeiro. E passando horas manuseando aquelas notas originais, na hora que uma nota falsa entrava, imediatamente a pessoa falava, essa nota aqui não é verdadeira. Como você sabe? Porque eu conheço a verdadeira. Você entendeu isso aqui, igreja? Sã doutrina. 2 Timóteo 2:2. Paulo diz, as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, eu quero que você as confie a homens fiéis. 2 Timóteo 2:15. Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:24. Ao servo do Senhor não convém brigar. Todo mundo ouviu? Eu dou glórias a Deus porque não tem ninguém briguento nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim convém o quê? Ser apto para ensinar. E uma coisa que eu aprendi, sendo pai de 3 filhos, é que não tem melhor maneira de ensinar ou reforçar o que se ensina do que o próprio exemplo. Amém? Você pode dar a aula de moralidade que você quiser para o teu filho. Pode falar tudo o que você quiser falar para o teu filho, ele vai ouvir. Mas ele vai reproduzir o que você é. Temos que ser aptos para ensinar. Não só o que sabemos, mas o que temos crido e o que vivemos. E então, Paulo diz, 2 Timóteo 3,16, o que nós falamos semana passada aqui, toda escritura é teopneus, soprada pelo Espírito de Deus, soprada pelo próprio Deus, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Como pastor, não era suficiente que Timóteo conhecesse somente a palavra. Não era suficiente que Timóteo gostasse. Eu gosto, eu aprovo a palavra de Deus. Não era suficiente
ter consigo uma cópia das Escrituras. Timóteo tinha que pregar a palavra. Eu ouvi algumas pessoas dizer, nós não temos que pregar, nós temos que dar testemunho. Queridos, não mal interprete as coisas. Escute bem o que eu vou lhe dizer para que você não saia com uma má interpretação daqui. O que você vive não é a pregação do Evangelho. O que você vive é a evidência, a validade do Evangelho que você tem crido. Você pode ser a melhor pessoa do mundo e a pessoa nunca ouvir que Jesus Cristo desceu, que o Filho de Deus se tornou homem e sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Serviu a todos, se humilhou e foi para a cruz para perdão dos nossos pecados, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. Você acha que ele vai saber isso porque você chega cedo no trabalho todos os dias? Ou você nunca fala palavrão? Eles precisam ouvir o Evangelho, mas eles precisam ver o Evangelho em você e em mim. Eles precisam de autoridade espiritual que vem da palavra e autoridade moral que vem do eu viver a palavra. E vamos ser sinceros, a parte mais difícil é essa segunda. Você pode participar de uma palestra, você pode ouvir os melhores pregadores da terra, você pode participar de uma semana abençoadíssima de um intensivão teológico. Mas é no dia a dia, é no vamos ver, é lá fora, é no calor do sol e na sombra da noite que nós revelamos quem de fato nós somos lá no interior. E não se equivoque, eu não estou dizendo que se você errar, pecar, não, você vai errar. Você vai pecar, mas aquele que é de Deus chora pelo seu pecado, se humilha, se arrepende e volta para o caminho e segue andando. Ele não fica do lado, jogado, chorando, às vezes como um cadáver, indistinguível. Não deu certo. Querido, já deu certo. Só temos que continuar. Pregue a palavra. Que bom que eu não sou pastor, esse sermão não é para mim. Segura até o final. Então, aguenta esse pensamento aí. Nem todo mundo que abre uma Bíblia e começa a falar está pregando a palavra. Muitos pregadores, mesmo aqueles que estão bem intencionados, às vezes estão, na verdade, pregando a si mesmos, em vez de pregar a palavra. Se o foco estiver nas histórias, nas aventuras, nas histórias engraçadas, nas anedotas, se o foco estiver em histórias comoventes, eu estou falando foco, eu não estou dizendo uma ilustração. O teu testemunho, algumas histórias podem ser utilizadas, devem ser utilizadas para ilustrar. A palavra de Deus não ilustra a minha história. A minha história pode servir de ilustração para a palavra de Deus. Todo sermão tem de vir da mera e da pura exposição da palavra de Deus. Você corre o risco de você estar pregando a si mesmo. Pregue a palavra. Paulo não disse pregue minha história, pregue a mim, fale de mim. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Em sua carta magna, Paulo diz, a igreja que está em Roma, uma igreja que ele não fundou, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo, ele está citando as palavras do profeta Joel, lá em 2,32. Ele diz, versículo 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Olha a série de problemas que ele propõe. Como eles vão crer naquele de quem não ouviram falar? Eu vou repetir. Não ouviram falar. Como ouvirão se não houver quem lhes... O que está escrito? E como pregarão se não forem enviados? Sabe o que piora para nós o nosso contexto? O nosso contexto é terrível. Nós vivemos num contexto onde nós temos um álibi cultural muito bom para não pregar.
O nosso álibi é, nós vivemos numa cultura onde ninguém gosta de ser incomodado. Os japoneses não querem ser incomodados. Então, que eles vão para o inferno bem confortavelmente. É isso que nós estamos propondo? Eu não quero ser chato. Eu pensava desse jeito. E eu não falo isso com nem sequer um pingo de alegria no meu coração. Eu achava que era melhor. Não quero ser deselegante, descortês. Mas depois eu comecei a meditar, entrar numa série de quesitos filosóficos em relação a isso. E se não estivesse falando de coisas do reino, se eu estivesse falando da cura do câncer, ou da cura do corona, que eu descobri, está comigo, mas eu não vou falar para ninguém. A história não mudaria? Você saberia que eu sempre tive a cura? Teu filho morreu com aquela doença e você nunca me disse nada. O meu coração se parte nesses dias de feriado. Estive com uma pessoa que me contava o seu testemunho e os meus olhos se enchiam de lágrimas de mais uma vez ouvir o que Deus faz na vida de um homem sem futuro, um homem sem esperança, um mero pecador. E ele disse, pastor, e quando eu ouvi a primeira vez me falando de Cristo, parece que algo tinha quebrado dentro de mim. E a tristeza que me foi gerada, eu cheguei no próximo dia no meu trabalho e eu perguntei para os meus amigos, por que vocês nunca falaram de Cristo para mim? Pessoas que domingo após domingo vão, sentam em cadeiras na igreja, trabalhavam do lado desse homem e nunca lhe pregaram a palavra. Como crerão? É quem não ouviram falar. Um anjo vai ter que aparecer, vai ter que ter um sonho. E como ouvirão se não tem quem lhes pregue? E aqui nós chegamos ao dilema. Pregue a palavra. Sim, pastor. Mas como pregarão se não forem enviados? Deixa eu trabalhar um pouquinho isso aí. Aguenta comigo hoje, aguenta. Quem envia é a igreja. Estão comigo? A ordem de ir foi dada por Jesus. A igreja tem o papel de preparar os cristãos. Isto não é um clube. Aqui não é lugar de você se sentir confortável e paparicado pelo resto da tua vida. Talvez seja um dos lugares mais desafiadores, onde você tem que ser como Cristo, diante de um monte de gente diferente, cultura diferente, gente que você gosta como brinca, não gosta como brinca. E você tem que refletir a Cristo. E você chega uma hora que você diz, não sei se vou aguentar. Falei, pois é, porque nunca se tratou de fingir amar os outros. Alguma coisa tem que mudar. A igreja precisa desafiar as pessoas que se congregam domingo após domingo com a palavra, com a exposição da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não mexer com você, meu irmão, você está nas mãos do Deus vivo, não há mais nada que Ele tenha revelado que vai funcionar. Ele pode agir de outra maneira, mas aí é a exceção se Ele quiser fazer. A igreja envia, é responsabilidade dos líderes da igreja capacitar a própria igreja. Nós estamos no final desse mês, nós vamos dar início a um treinamento para aqueles que se batizaram recentemente. E vamos começar a treiná-los, sabem que? Não é em filosofia. Sabem que nós vamos treiná-los? Na palavra de Deus. Por quê? Para que todos os que estão aqui se tornem aptos e plenamente preparados para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. A gente lidou com esse texto domingo passado. Toda a escritura, diz no versículo 16, é inspirada por Deus, certo? E é útil para ensinar, é útil para corrigir, para redarguir, é útil para instruir a todo homem de Deus para que se torne apto para toda boa obra. Tornar-se apto para toda boa obra é tornar-se apto para o ministério. Foi falado aqui no início do culto, a palavra de Deus é suficiente. Eu quero recalcar essas palavras, eu quero enfatizar essas palavras, quero remarcar essas palavras. A palavra de Deus é suficiente, sim.
especialmente para efeitos de salvação eterna. E é interessante, porque ao longo da história, a palavra de Deus tem sido atacada. Atacou-se a autoridade da Bíblia. Foi escrita por homens. Não é inspirada por Deus. Atacou-se a inerrância das Escrituras. Não, ela não é certa. Tem coisas ali que não estão certas. Tem coisas ali que não são. Mas hoje, depois de tantos anos apanhando atrás de todas as provas fehacientes que existem, hoje o que é atacado é a suficiência da Bíblia. Igreja, abre os teus ouvidos. Hoje eles vão dizer, sim, a Bíblia, legal. Seu pastor prega a Bíblia, legal. Mas não é suficiente, você precisa dessa abordagem psicológica, você precisa dessa abordagem filosófica, você precisa. Para efeitos de salvação, você só precisa das palavras de Cristo Jesus. Para todas as outras áreas, Deus nos permite, sim, usar porções de conhecimento. Mas nenhuma delas vai lhe colocar dentro do céu. Por quê? Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Deus é suficiente para a nossa salvação. Igreja, declaro publicamente que a palavra de Deus é central, é indispensável, é insubstituível, substituível e é suficiente para a igreja do Senhor. Pastor, mas eu não posso ler livros? Não posso assistir outra? Claro que pode. Desde que o seu conteúdo, aquele com o qual você está nutrindo o teu coração e tua alma, venha da mesma fonte. O problema é quando nós queremos reverter o fluxo. Lemos a Bíblia e começamos a filtrar o que a Bíblia diz por causa do autor fulano de tal. Mas o fulano de tal disse. Então você começa a questionar, negar, querer corrigir, querer tirar a autoridade da Bíblia. Não faça isso. Filtre o livro com a Bíblia. Filtre o que eles dizem com a palavra de Deus. Filtre o que eles preguem. Faça como os bereanos. Filtre com a palavra o que eles dizem. Paulo disse, se eu ou um anjo, ou um dos meus, falar de outro evangelho, seja amaldiçoado. Não tenha medo. Pergunte, questione, pastor, qual é a base bíblica disso? Eu quero aprender mais. Eu quero ter sustento. Eu quero ter convicções. De repente me aparece um personagem maravilhoso ali na internet, um monte de likes, um monte de trend, começa a ser trend em todas as mídias sociais, você olha lá, e de repente eu vejo gente repostando, nem sequer estão pensando nas palavras que ele está dizendo, porque são bonitas, são gostosas. Quando eu namorava a Jéssica, nos dias da minha juventude, eu sabia muito bem o que ela queria ouvir. Se ela estava bem arrumada, nossa, como você está linda, que você está maravilhosa. Eu sabia bem o que ela queria ouvir, e ela gostava de ouvir. Depois de casada, ela começou a reclamar, por que você não fala essas coisas? Mas eu falo sim, tá? Pessoas instruídas e letradas sabem o que vocês querem ouvir. Existem ciências e matérias para isso. Oratória. A arte da homilética, da exposição, da pregação, palavras cativantes. Nós tivemos o desprazer no Peru de ter por segunda vez um presidente que foi expulso do país por corrupção. Estou falando do Peru, tá, brasileiros? Qualquer coincidência. E ele foi colocado, sabe por quê? Porque ele tinha uma lábia fantástica, maravilhosa. Era perigoso ouvir esse homem falar. Ele falava e você, uau. Agora imagine o inferno e o seu melhor trabalhando para que alguém desvie a igreja do caminho que ela deve andar.
Sabe o que Paulo diz em Efésios 1:13? Ele diz, quando vocês ouviram, por favor, presta atenção nessas palavras. Quando vocês ouviram e creram. Em quê? No meu testemunho, Paulo diz, na história que eu contei para vocês, na palavra da verdade, quando vocês ouviram e creram, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Não me malinterprete. Novamente, quero ser cuidadoso com as minhas palavras. A iniciativa da salvação é exclusiva de Deus, não é sua. Toda iniciativa para a salvação é exclusiva de Deus. Nós fomos salvos pela graça de Deus, pelo que Deus fez, pela abordagem de Deus. Mas diz por meio da fé. Está comigo? Diga amém. Está acordado? Diga amém. Por meio da fé. Eu sei que a salvação é iniciativa de Deus. Eu vejo esses tesouros aqui, mas aqui diz por meio da fé. A nossa fé é produzida, é a resposta que é produzida em nós quando nós ouvimos a gloriosa mensagem do Evangelho. Eu ouvi, iniciativa de Deus, o Evangelho chegou ao meu coração, o missionário chegou à minha casa, a palavra chegou à minha vida, eu cheguei a uma igreja desesperado, eu ouvi a mensagem, mas a resposta é, eu criei. É uma resposta, não é uma iniciativa. A nossa fé é uma resposta, não uma iniciativa. A iniciativa foi de Deus e isso se chama graça. Nossa resposta se chama fé. Já que eu construí esse argumento, então você vai entender Romanos 10:17. O problema é que a fé não vem da tua maneira de pensar. A fé não vem da tua cultura. A fé não vem do que tua mãe e tua avó te ensinaram. A fé vem, digam comigo, leia o texto comigo. Por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Deus não somente é suficiente para a salvação, quero argumentar mais, é suficiente para a edificação e crescimento da igreja. Tanta gente quebrando a cabeça, o que eu vou ensinar para a igreja, o que eu vou dar? Porque a igreja hoje quer comida mastigada. Já não serve comida somente pré-aquecida, comida congelada, agora querem comida pré-mastigada, pré-digerida. Eu quero ouvir um sermão de 20 minutos, uma mensagem que me diga como eu sair de lá uma melhor pessoa, voltar para minha casa e pum, de repente eu sou o melhor cristão. Esse evangelho não existe. Não existe, irmãos. A palavra de Deus diz em Efésios 2:20 que nós, a igreja, estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus como pedra angular. O que significa isso? O fundamento dos apóstolos é o que nós chamamos de doutrina da igreja. Doutrina é para os que estão salvos. Eu falo para os estudantes de teologia, não queira brigar teologia com gente que não conhece a Cristo. Os que não conhecem a Cristo precisam do Evangelho. Os que conhecem a Cristo precisam permanecer na doutrina. O fundamento dos apóstolos é a doutrina da igreja de Cristo. O fundamento dos apóstolos está edificado sobre a vida de Cristo. Você vai entendendo o versículo? Ao serem comissionados por Jesus, os discípulos se tornam os apóstolos. Eles passam a ser chamados os 12 apóstolos, que literalmente essa palavra significa comissionados. Eles receberam uma ordem, eles receberam uma missão. Eles são mensageiros com uma missão. Eles são empoderados, eles são comissionados para cumprir uma missão. E qual é essa missão?
ser melhores? Não. Mateus 28, 19 e 20, conhecido como a grande comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações. Reprodução. E depois diz, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há poucos dias nós tivemos exemplo disso. Comemoramos até com um churrasco lá na beira do rio. Mas o versículo não para por aí, o texto não para aí. Jesus diz, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Amados, como podemos ter acesso a tudo que Jesus ordenou e ensinou, se não for por meio dos apóstolos? Estão comigo? Como podemos ter acesso aos ensinamentos de Jesus se não fossem os apóstolos que os registraram para nós? Em João, e João era um apóstolo, João capítulo 17, no versículo 20, Jesus está orando em sua oração sacerdotal. Jesus diz, eu quero também orar, não apenas pelos meus discípulos, não apenas pelos apóstolos, eu quero orar por aqueles, escuta isso aqui, igreja, aqueles que vão crer em mim por causa da mensagem deles. Você e eu, se um dia nós cremos em Cristo Jesus, foi pela mensagem de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, dos discípulos de Mateus, foi pela mensagem deles. E Jesus, sabendo disso, orava por isso. Eu digo isso porque hoje tem gente que questiona e diz, pastor, mas isso aí é Paulo, porque Jesus nunca disse. Jesus, o que sabe você que Jesus disse e você não andou com ele? Eles andaram, viveram, coexistiram, mais de 500 pessoas registradas lhe viram ressuscitar. E o mundo ainda questiona, os movimentos que emergem questionam a autoridade da palavra de Deus. Ensinando-lhes a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Você só pode ensinar alguém a obedecer algo que você mesmo recebeu e cumpriu. Por isso que Paulo exorta a Timóteo, pregue a palavra. Nem sempre você vai gostar. Nem sempre você vai gostar de ouvir certas coisas. Mas se for a palavra de Deus, não há remédio melhor, não há nutriente melhor, não existe alimento melhor para a tua alma e para a tua vida. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. As pessoas, quando vão abrir o culto, elas têm o costume de se preparar. Uma semana antes estão estudando, estão buscando a Deus. A ênfase que eu dou para eles, aprenda a fazer isso, mesmo se você não for fazer a abertura do culto. Esteja preparado sempre, esteja preparado com a palavra, esteja preparado. Mas pastor, eu não sou líder, eu não sou nada na igreja. Amados, você é cristão. A palavra cristão é a mais pesada de todas elas, porque significa pequenos cristos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Ao olharem para você e saber que você se identifica como cristão, eles esperam ver a quem? Eles esperam ouvir a quem? As palavras de quem? As citações de algum filósofo? Não. Por isso Pedro diz, lá em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 15, o apóstolo diz que nós precisamos estar preparados para responder a qualquer pessoa que nos peça a razão da esperança que há em nós. Todo mundo leu aqui? Diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Não foi dessa vez. Sabe que interessante? Que Pedro não diz, se alguém te pedir razão da esperança que há em você, manda ele vir aqui falar comigo. Pedro não disse isso. Pedro não disse, se alguém te pedir razão da tua esperança, da esperança que há em você, manda ele falar com o pastor da tua igreja local. O que Pedro diz aí? Esteja preparado para dar razão da fé que há em você. Porque nada mais é do que coerente
que alguém que veja uma mudança em ti, no mínimo, ela vai querer saber por que você creu. O que você creu? Afinal de contas, o que você creu? Eu não entendo. O que aconteceu em tua vida? Eles vão querer saber. Aí você vai dizer, não sei, só sei que foi assim. Espero que não seja o caso. E talvez durante um tempo, enquanto você vai crescendo. E é por isso que a igreja, nós líderes, precisamos ensinar, precisamos repreender, precisamos corrigir. Tem gente que se ofende quando o pastor lhe corrige. Se o teu pastor não consegue te corrigir com a palavra de Deus, então ninguém na face da terra tem autoridade na tua vida. Porque a palavra de Deus não é minha autoridade, é a autoridade de Deus. E se você não permite que a autoridade do próprio Deus, na palavra dele, nas escrituras, tenha efeito na tua vida, então, exorte com toda paciência e com toda doutrina. Escuta aqui, igreja. Paciência sem doutrina gera cristãos malcriados e maleducados. Vou repetir, tá bom? Paciência sem doutrina gera cristãos mal acostumados e mal educados. Se tudo aqui é amorzinho, ai, da Diogo, bom dia, ai, da Diogo, e não tem ensinamento, ele vai crescer cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, repetindo as mesmas coisas, crendo ou questionando as mesmas coisas. Eu espero que vocês estejam com o coração aberto, ouvindo estas coisas, para o bem de vocês. Paulo é tão coerente, ele é tão consciente, ele é tão focado no que ele diz. Eu não sei se você percebe logo ali. Ele diz, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Certo? Não te traz à memória o que ele diz no capítulo anterior, capítulo 3, 2 Timóteo 3, 16, ele diz que a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura, útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir. São as mesmas palavras. Agora ele está dizendo, ele diz assim, agora eu quero que você faça essas coisas. Eu quero que você, você já sabe para que isto é. Você já tem conhecimento. Quero que você ponha em prática. Quero que você faça. Por isso, você não vai conseguir fazer isso sem a Bíblia. Pregue a palavra, Timóteo. A voz de Paulo ecoava, provavelmente saía como um raio daquela prisão e chegava, atravessava todo o reino romano, todo o império romano, até chegar no coração de onde estivesse Timóteo. Pregue a palavra. Você creu, você sabe em quem você creu. Não tem instrução sem Bíblia. Não tem correção sem Bíblia. Para que a igreja se torne apta e preparada para o ministério de Deus. Agora você entende que eu estava falando contigo desde o início. E não só com líderes e pastores. Sabe por quê? E vamos terminar aqui. Sabe por quê? Nós estávamos reunidos essa semana fazendo uma recontagem. Em 2016, em maio de 2016, quando a minha esposa, eu e o Enzo chegamos a este lugar, éramos em torno de 5 pessoas na primeira reunião. Haviam quartas-feiras que éramos minha mãe, eu, minha esposa, que eu tinha que trabalhar até tarde, outras reuniões estava Sul, Keller, íamos assim. E nessa recontagem a gente observou que durante os anos mais difíceis que essa igreja passou,
O Senhor não quadruplicou o nosso tamanho, o Senhor praticamente quintuplicou o tamanho da igreja. É que nem todos vêm ao domingo. Mas se todo mundo que nós temos na contagem se congregasse domingo, nós íamos ter um santo problema, uma dor de cabeça bem gostosa. Não ia caber. E aí, pastor? Vocês acham que o nosso maior problema é um problema estrutural? Isso aqui se resolve com cadeira, derrubando uma parede. O problema é que vidas são cuidadas por outras vidas. E nós precisamos de vidas que digam, eis-me aqui. Pastor, já não vivo eu. Cristo vive em mim. Já resolvi isso aí. Eu quero servir a Deus. Eu estou junto. Eu estou junto. Eu quero ser formado pela palavra. Eu quero pregar a palavra. Com púlpito, sem púlpito, lá em cima, aqui embaixo, lá na fábrica ou aqui na igreja. Eu quero ser usado por Deus para a expansão do reino do Senhor. Que Deus use a minha voz, use as minhas mãos. Que Deus use os meus pés. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, versículo 3, juntarão mestres para si. Segundo seus próprios desejos, eles vão recusar dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Na sua primeira carta, Paulo já havia dito, lá em 1 Timóteo 4:1, que espíritos enganadores e doutrinas de demônios enganariam pessoas e elas abandonariam a fé. Parece familiar hoje em dia? Ou não lhe parece familiar ainda? Isso foi dito 2000 anos atrás. Esses espíritos usariam homens hipócritas e mentirosos, diz Paulo, para disseminar um falso ensinamento. Em 2 Timóteo 3:1, Paulo abre o capítulo 3 de 2 Timóteo, ele começa dizendo, Timóteo, nos últimos tempos sobrevirão dias terríveis. E agora Paulo diz para Timóteo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Olha, isso é tão real. Escuta aqui, aguenta até aqui. Escuta isso aqui. Sabe por que a teologia da prosperidade encontrou tanto lugar no meio? Hoje, ela já está meia barrada. Sabe por quê? Porque ela promete, ela sugere que a vontade de Deus é que você seja bem-sucedido, rico, saudável e reconhecido, que você nunca esteja doente. Quem não quer isso? Então você chama alguém para que ele diga o que o teu coração quer ouvir. Depois surge uma teologia chamada teologia da hipergraça. Em breves palavras, não vou fazer um estudo. Sabe o que a hipergraça diz? A hipergraça propõe um Deus sem ira, um evangelho sem cruz, para um povo sem pecado. Está tudo certo. Afinal de contas, Jesus já se santificou por mim. Foi? Hoje temos uma teologia chamada teologia queer. Eu estive estudando sobre isso nesses dias. Teologia queer, afiliada ao movimento LGBT. Uma das igrejas que mais rapidamente cresce no Brasil é pastoreada por uma pastora casada com uma cantora que se autodenomina cantora gospel. E o que essa teologia ensina é que não, Deus não condena nenhum tipo de relacionamento homoafetivo. E a igreja se dividiu com isso. A igreja se dividiu. Isso aqui tem dividido lares, tem dividido famílias. E se não fosse suficiente, tem uma teologia chamada teologia coach, onde, e esta é uma citação, você é o centro do coração de Deus. Você é o mais importante. E tudo gira ao redor de você. Você pode ser a melhor versão de você.
Deus quer que você seja a melhor versão de você. Que top escutar isso. Só que este livro não diz isso. Vão juntar para si pessoas que lhes digam o que querem ouvir, o que seu coração deseja ouvir. Amados, todos vocês já viajaram de avião. Você sabe que quando você vai para o aeroporto, você sempre busca desesperadamente o número do portão de embarque. E é maravilhoso correr com 3 filhos e 15 malas por aqueles aeroportos infinitos de Dubai. Te deixa aqui, você tem que atravessar, você tem que pegar outro avião para ir do outro lado do aeroporto. E você busca a porta de embarque 155. E você vê o número 155. Então você bate o olho, a 154 está mais vazia. Muita gente aqui na 155. Então você vai e entra na porta 154. Você diz assim, pastor, você está louco? Você já está cansado, tem que cortar o sermão. Como você vai subir na 154? Mas é a porta do lado. Poxa, é do ladinho. Ela pode ser do lado. Um pequeno desvio, aparentemente, no início. O seu fim pode te levar exatamente ao outro lado daquilo que você achava ser bom para você. A verdade é inconveniente para aqueles que buscam os seus próprios prazeres e desejos. Mas para aqueles que estão buscando a verdade tem nome. O seu nome é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse um caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E talvez alguém argumente, mas eu creio em Jesus. Eu amo Jesus da minha maneira. Jesus disse, hã? Não. João 14,15. Se vocês me amam, vocês vão obedecer meus mandamentos. João 14,21. Quem tem meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E lá em Mateus 7, no versículo 21, Jesus diz, não é todo mundo que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Por quê? A sala de embarque do lado não leva aonde somente Cristo Jesus pode te levar. E a ferramenta que ele estabeleceu foi sua palavra. E se você tem falta de entendimento, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Peça ao Espírito Santo. Você tem líderes, você tem pessoas que lhe ensinem, irmãos mais velhos, você está numa igreja que preza, que ensina. Por isso, eu quero terminar com as próprias palavras de Paulo, novamente. Paulo faz aquilo que ele fez lá no versículo 3, 2 Timóteo 3,14, agora ele vai fazer novamente em 2 Timóteo 4, no versículo 15, no versículo 5, ele olha e diz, você, porém, não, você. Ele contrasta. Pode estar do jeito que estiver, podem ter inventado a teologia que quiserem, a palavra de Deus não sucumbirá, ela não passará até que toda ela se cumpra. Você tem que crer. E se todo mundo deixar de crer, permaneça até o fim. Saiba no que você tem crido. Saia da zona do eu acho e seja bem-vindo à área das convicções. Seja moderado em tudo. Seja moderado em tudo. Essa palavra moderado significa sóbrio. Seja sóbrio. Não se intoxique com essas mentiras. Não seja desse extremo, daquela ponta. Seja equilibrado. Pedro usa essa mesma palavra em 1 Pedro 1,13 e ele diz, tenha a mente preparada, esteja pronto para agir. Para fazer o quê? Para servir a Deus, para glorificar a Deus. Paulo diz, suporte, faça, cumpra. Suporte,
faça, cumpra. Incline o seu rosto. Senhor Deus, nós clamamos o teu santo nome e pedimos, tem de nós misericórdia, Senhor. Eu te louvo por estas coisas que foram ditas, Senhor, e talvez nós precisaríamos de muitas mais horas para falar sobre estas coisas. Elas são tão profundas e tão importantes. Eu quero te pedir com todo o meu coração, Jesus, que estas palavras nos incomodem ao longo desta semana. Não deixe que estas palavras caiam no esquecimento. Por favor, Espírito Santo, move-nos. Eu sei que erramos, que pecamos, mas Tu és Deus lento para ir, és Deus grande de misericórdia. Senhor, Tu não desistes de nós. Ajuda-nos a não desistir. E ajuda-nos a continuar e a perseverar, para que nós possamos ser formados, para que possamos aprender, então possamos ensinar, cumprindo o nosso chamado, até o dia que o Senhor nos encontrar, como servos bons, servo fiel, que soube esperar a chegada do seu Senhor. Eu abençoo a tua igreja nessa noite. Eu estendo as minhas mãos e rogo que a tua graça se derrame sobre todos. Todos. Gera em nós convicções. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que a ministração da palavra de hoje tenha sido bênção para a tua vida. O nosso desejo como igreja é que você e a sua família sejam abençoados em Cristo Jesus. Se a palavra foi bênção, ajude-nos curtindo, compartilhando e inscreva-se no canal da nossa igreja para que você não perca nenhuma das notificações. Se você perdeu a ministração anterior, vou deixar aqui para você. E se você quiser entender o contexto da série que estamos trabalhando, fica aqui também. Que Deus te abençoe.